Nós vamos ler a palavra de Deus no texto que está aí, Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. A genealogia de Jesus. Genealogia, se você ainda não tem uma boa compreensão do que seja, fala sobre os antepassados de uma pessoa, não é? Quem foram os seus pais, avós, bisavós, etc. Então faz aquele retorno até, aqui no caso de Jesus, Abraão, porque Abraão é considerado o pai da nação de Israel. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadoque, Zadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Que Deus abençoe em nossos corações a sua santa palavra. Amém? Falar igual Montales agora, né? Como é que é? Misericórdia, Tânia? Amém? Mas eu provoquei os irmãos por uma questão realmente didática aqui da minha mensagem. Você diz amém, porque talvez você não tenha entendido nada. Porque se você fosse um judeu, para quem Mateus escreveu para os judeus. Se você fosse um judeu, você jamais diria amém. Você diria, sabe o quê? Misericórdia. Pelo amor de Deus. Você diria, sabe o quê? Que horror! Você diria, sabe o quê? Se você fosse um judeu, isso é coisa de Satanás. Você nunca diria amém
a isso que nós acabamos de ler aqui. Sabe por quê? Porque essa narrativa da genealogia de Jesus tem muitos problemas, sérios problemas, coisas horríveis, vergonhosas até, se não vejamos. O primeiro problema que nós temos aqui está no versículo 3. Tamar e Judá. A história está lá em Gênesis capítulo 38. Você sabe quem foi Tamar? Você sabe quem foi Judá? Para resumir, você vai ler lá depois, para resumir, eu vou dizer o seguinte: Judá, que era um dos filhos de Jacó, irmão do José, aquele lá do Egito, um dia andando por uma cidade, visitando uma cidade, ele viu uma prostituta, e ele se deitou com ela. E aquela prostituta, sabe quem era? A gente tem até vergonha de dizer, né? Era a nora dele, que havia se disfarçado de uma prostituta, porque ele, Judá, não havia cumprido o que a lei dizia, a lei de Deus. E ela se vestiu de prostituta para enganá-lo, se engravidou dele, e ela teve filho do seu sogro. E este homem, Mateus diz aqui, faz parte da descendência do Senhor Jesus. É interessante como Deus, na Bíblia, há algumas páginas da Bíblia, quando a gente lê, que a gente queria tirar, sabe? Falar, não, isso aqui, tomara que ninguém leia isso aqui. Essa é uma das partes. Porque o que aconteceu ali foi algo vergonhoso. Mas não para por aí. Lá no versículo 5, fala sobre uma prostituta. Seu nome? Raabe. Jesus, o Salvador do mundo, teve como ancestral uma mulher que foi prostituta. E a Bíblia várias vezes menciona Raabe, a meretriz. Raabe, a meretriz. Raabe, a prostituta. Mas ela se converteu ao Deus de Israel. E a sua vida foi transformada. Glória a Deus por isso. Mas não para por aí. Lá no versículo 6 desta genealogia, nós temos o casal Batseba e Davi. E você conhece a história. Para resumir, Davi teve um filho com Batseba, mas o marido de Batseba não era Davi, era outro homem. Não é verdade? Davi cometeu um adultério com com a mulher de um dos seus oficiais. E como ela engravidou, Batseba, seu nome, ele armou um esquema, um teatro, para matar, assassinar o seu tão fiel e dedicado oficial
cujo nome era Urias. E este homem, Davi, é um dos homens da linhagem de Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador amado. Mas não para por aí não. Tem mais um pequeno grande problema. Lá no verso 10, aparece Manassés e Amon. Se você puder, abra sua Bíblia aí, no segundo livro de Reis, no capítulo 21, e você vai conhecer um pouco da história de Manassés e Amon. Segundo livro de Reis, no capítulo 21. Eu não quero me estender muito nesta narrativa, mas a Bíblia diz que Manassés foi um dos piores e mais perversos reis de Israel. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou cultos. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém, porém, o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou, agora olha o que diz, chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Depois você pode ler o restante da narrativa. E a Bíblia diz que Amon, o seu pai, foi ainda pior do que ele. Ainda pior do que ele. E este homem, ele foi um dos ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus registra isso aqui. Então nós temos assassinato, adultério, prostituição, incesto, idolatria, feitiçaria, traição, sacrifício de crianças. Meu Deus! É por isso que o judeu, ouvindo ou lendo sobre esta genealogia, ele jamais diria amém, como você disse, jamais. A pergunta relevante para nós nesta noite é: por que Deus decidiu escrever desta forma, através destas pessoas, a história de seu filho Jesus? E eu quero lhe dar, então, 3 razões para isso. A primeira delas é que o seu passado e o meu passado de pecados e horror
não impede a possibilidade de um destino com Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém para isso? Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida. Desculpa, irmão Thales. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Você entende o que você está cantando? Você entende o que você está cantando? Sabe o que o diabo está dizendo para muitas pessoas hoje? O diabo está dizendo assim: você vem de uma linhagem podre, perversa. Para você não tem jeito. Desiste. Não tem jeito. Você vem de uma linhagem que não vale nada. E muitas pessoas estão aceitando isso. E você sabe que muitas pessoas já se convenceram. Você conversando com muitas pessoas, elas declaram isso: olha, na minha família não tem jeito, nós somos assim mesmo. Meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô, eu conheço a história. Não tem ninguém que serve a Deus. E o diabo coloca isso no coração da pessoa e a pessoa aceita. E o diabo diz: o seu destino não é com Deus, é longe de Deus. É o seu histórico, é a sua raiz. É a sua raiz. E nós temos essa coisa de sermos fiéis à nossa raiz. E quantas pessoas não conseguem se desvencilhar desta raiz? Eu quero dizer para você que realmente a sua raiz é má, é perversa, como a minha, como a de qualquer uma pessoa aqui. Mas em Cristo Jesus, nós somos feitos novas criaturas, amém? Em Cristo Jesus, esta raiz podre e perversa, ela é redimida, restaurada. Porque aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Era isso que Jesus queria mostrar. É isso que Mateus quer revelar para nós. Que não importa se você veio de uma raiz perversa, podre, de idolatria, de prostituição, você pode servir a Deus, se tão somente você levantar os seus olhos e crer em Jesus como o Salvador da sua vida. É interessante como, por exemplo, do relacionamento de Davi com Batseba, eles tiveram um filho, não é? Mas aquele filho morreu. Deus disse: essa criança não vai sobreviver. Urias foi morto. Depois que Urias foi assassinado por Davi, a verdade é esta. A Bíblia diz que ele então, como sendo o rei, todo poderoso, ele mandou buscar Batseba, coabitou com ela como mulher, e ele se tornou uma de suas esposas. E a Bíblia diz que ela engravidou novamente, e teve um filho. E sabe qual é o nome do filho? O nome do filho foi Gedidias. Sabe o que quer dizer? Amado do Senhor. Deus amou aquela criança. Deus amou aquela criança. Gedidias foi Salomão. É outro nome para Salomão. E Deus amou. Está escrito lá no texto. E Deus amou aquela criança. Eu me pergunto, como Deus pode ter amado aquela criança? Depois de tudo que Davi fez, Deus amou aquela criança. E Deus abençoou aquela criança. E você sabe quem foi Salomão? Deus pode abençoar você. Quantas pessoas hoje
lamentavelmente, são frutos de uma relação ilícita, não é verdade? Vieram a existir como fruto de uma relação ilícita, pecaminosa. Mas eu quero dizer para você que isto não determina o seu futuro. Esta pode ser a história do seu passado, da sua origem, mas o seu futuro pode ser grandioso como foi o de Salomão. Se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Porque em Cristo Jesus, nós somos feitos novas criaturas. Louvado seja Deus. O diabo diz: você é de uma linhagem ruim, perversa, podre, portanto, você é meu. Mas Deus diz: você é da linhagem que eu redimi, portanto, você é meu.